Amados, boa noite, boa noite. Esta semana está uma correria, esse junho está uma correria, mas graças a Deus estamos trabalhando, está tudo certinho. Então, muita paz é a primeira coisa que a gente deseja. Por quê? Olha, que bênção! Estamos na 49ª lição de estudos sobre o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. E quanto mais nós vamos conhecendo essas bênçãos, mais nós vamos nos tranquilizando com referência à continuidade da nossa vida, com referência ao nosso caminhar, com referência às disponibilidades de alegria que estão sempre conosco e que devemos buscá-la. Então, é uma bênção, entendeu? E vamos, com esses estudos, sempre buscando maior reflexões, com referência à nossa caminhada evolutiva. Isso é importante. Que Jesus abençoe você, abençoe todos os seus familiares, o seu lar, abençoe o seu trabalho, tudo aquilo que você resolve realizar. E também abençoe todas as pessoas que te cercam. Porque ninguém está conosco, mas ninguém, por acaso. Sempre é uma necessidade evolutiva. E chegando conosco aqui a Gláucia de Guaratinguetá, falando boa noite, amigos, boa noite mesmo. A Rosângela, bonitinha, minha ex-aluna, ela não esquece, ela fala: ai, Deus te abençoe, sempre, professora. Obrigada. Precisamos ter energia para trabalhar, não é, Rosângela, não é, Glaucia? Se não tiver energia, você não vai, não? E nós estamos, então, em O Livro dos Espíritos, nós estamos caminhando já muito e bem. Nós estamos no capítulo 6º do segundo livro, que esse livro é composto de 4 livros, e estamos vendo a vida espírita, a vida do lado de lá. E aí nós vamos ver hoje mundos transitórios. Por quê? Graças a Deus, não existe só a nossa terra amada, não é? Então, existem outros mundos melhorados, mas também os piorados. Eu escuto às vezes a Maíse, ela é do Rio de Janeiro, e ela fala: como nós precisamos aproveitar essa oportunidade, porque será que vamos reencarnar na Terra? Porque aqui vai passar a ser de regeneração. Vamos em frente. Então, mundos transitórios. Na questão 234, vamos lá. O Kardec pergunta aos espíritos: como ficou dito, existem mundos que servem aos espíritos errantes como estações locais de repouso? É o que Kardec pergunta para os espíritos. Sempre naquelas reuniões na Sociedade Parisiense, em 1856, 57, lá longe. Então, ó, ele pergunta: como ficou dito, existem mundos que servem aos espíritos como estações ou locais de repouso? Então, uma criatura desencarnou, para onde ela vai? Como é que vai acontecer? Resposta: sim, há muitos mundos particularmente destinados aos seres errantes e nos quais podem habitar temporariamente.
espécies de acampamento, de campos para se repousar, de uma longa vida, estado sempre um pouco penoso. Então não vai ser gostoso, tá? São posições intermediárias entre os outros mundos graduados de acordo com a natureza do espírito dos que podem alcançá-los e nele gozam de um bem-estar maior ou menor. Sempre, sempre vai depender da caminhada que fizermos. Se estamos hoje reencarnados numa condição até relativamente bem, feliz, pelo menos a nossa família espiritual aqui, ninguém está desesperado, nada. Por quê? Porque fizemos uma boa caminhada em outras vidas e agora, como aqui é plano de expiação e provas ainda, nós temos obstáculos todos os dias, não? Mas, quando atrelados aos ensinamentos do Cristo, de Jesus, então vem lá, perdoar, amar, não? E uma série de colocações para a gente minimizar as problemáticas do dia a dia. Senão, não vamos evoluir. Entende? Não vamos evoluir. Agora, se a criatura desencarna, mas não viu nada de Jesus, não praticou nem um pouquinho de bem, não teve paciência com nada, infelizmente, vai para planos inferiores, vai estagiar aí. Como aconteceu com André Luiz, que ficou 8 anos. E era um homem médico que bebia só um pouco e tinha filhos, mas não seguia as leis morais, não conhecia das leis morais, que é tão fácil, e nós vamos mais para frente estudar. Lei da reprodução, lei da reencarnação, lei da conservação, não? Lei de amor e caridade, prática da justiça, amor e caridade. Tudo isso a gente vai verificar. Muito bem, Deise Maria do Prado, lá longe, bonitinha, boa noite. Boa noite, filha. Muito bem. Boa noite, querida. Estamos aguardando você essa semana, tá bom? Então, aqui, os espíritos dizem assim, muitos, dependendo da trajetória que fizeram, fica pouco tempo num local mais feio. Lógico, o André ficou só 8, mas o Camilo Branco ficou 30. Depende do ato que foi praticado, não? Mas seus espíritos aí resolvem, estão lá num lugar infeliz, no mundo inferior, trevosos, mundo das sombras, mas a hora que ele se conecta, ele lembra de Deus, já é acudido através do pensamento, já é acudido e é levado para as cidades espirituais. Como aconteceu com o André Luiz, que quando saiu o livro Nosso Lar, todo mundo ficou abismado como que era a dimensão espiritual, como que era, como que aquele homem passou por isso, não é? E vamos em frente, então. Os espíritos que habitam esses mundos, quer dizer, esses mundos não tão felizes, podem deixá-los à vontade? Quer dizer, de repente ele quer sair de lá. Sim, os espíritos que se acham nesses mundos podem deixá-los para irem onde deve ir. Imaginai-os como aves que, de passagem,
pouso numa ilha para refazerem suas forças e a fim de alcançarem o seu destino. Então, é bem explicadinho. O espírito estagia nesse local e quando ele se conecta com Deus, através do pensamento, ele se liberta daquela condição e ele vai receber o auxílio, ele vai para um local melhorado, ele vai para as cidades espirituais. Uma noite a gente vai falar de todas as cidades que existem no nosso Brasil. E eu fico imaginando assim, por exemplo, já vou avisar desde já, não é nada que eu vi, não é espírito que falou, não é nada. Por exemplo, penso aqui em Ibitinga. Ibitinga foi fundada há mais de 100 anos por um casal, o Miguel Pires Landim e a dona Ana Landim. Eles vieram de Minas Gerais. E sabe, colocação como bandeirantes, procurando uma terra melhor. Porque é assim. E eles vieram, caminharam e chegaram até aqui por causa principalmente do rio Tietê. Como Guaratinguetá é povoado pelo rio Paraíba. Então, veja bem, e eles vieram e aqui construíram uma igreja de barro, foram buscar um santo lá em Itapura, um Jesus que estava escondido num fogo, souberam. O Miguel Landim foi de barco buscar pelo Tietê. Muito bem. Então, o tempo passou e aqui, a nossa cidade, começou a crescer. Muito bem. Mas também desencarnar. O que pode ter acontecido também? Que o próprio Miguel Pires Landim e a sua esposa, há mais de 150 anos, foram para a espiritualidade e começaram um local para receber quem? Os espíritos daqui. Como tem o nosso lar, que pega a região do Rio de Janeiro, tem a Alvorada Nova, a gente vai uma noite falar de todas que a gente sabe e que tem notícia mesmo, certo? Então, veja bem, os espíritos que estão numa situação indesejável, sofrendo, eles podem sim, eles podem. Ele deu um exemplo aqui, o espírito. É igual uma ave que pousa numa ilha. Ali, reabastece suas forças e voa para outro lugar. Porque o espírito quer liberdade da matéria. A matéria, nós gostamos, claro, mas a matéria é uma prisão verdadeira. E nós não temos pressa nenhuma de caminhar. Por quê? Fora. Por quê? Para uma única coisa, amores, para praticar o bem. Há muita necessidade de corações bondosos para acolher e acudir as criaturas. Não é fácil. Não, todos temos problemas, mas há pessoas que têm problemas piores que o nosso. E você pode estender a mão. É a grande bênção. Vamos em frente. Na 235, os espíritos progridem durante sua estada nos mundos transitórios. Quer dizer, vamos falar do nosso querido André Luiz. Estava no mundo transitório, um mundo em que a gente fala que é umbral, um mundo denso, que as pessoas, os espíritos, gritavam, suicida para ele. Ele falava, mas eu não me matei, eu queria viver, fiquei doente, operei, não? Bom, mas ali ele foi aprendendo muita coisa. Ele foi aprendendo a usar o silêncio, não agredir nenhum espírito que gritava com ele.
Foi uma aprendizagem. Muita fome, muita sede, mas aquela dor na região do estômago, não? Mas enfiava a cara na lama e bebia aquela lama com água, o espírito necessitando disso. Houve uma aprendizagem daquele orgulho da matéria para a humildade desse espaço. E aí, olha como há a melhora. Houve até o progresso ali. Porque quando ele cansou de ver aquela gente, aqueles espíritos feios, que isso? Que ele se escondia, não? Aí até que nessa aprendizagem, ele pensou, meu Deus, me acode, me socorre, eu não aguento mais. E aconteceu. Do lado estava os dois, Lísias e um outro senhor, um outro mentor, que já colocaram a maca, colocaram ele na maca e já levaram para nosso lar. Clarencio é outro. Então, vocês vejam bem, mesmo estando nesses locais, há uma aprendizagem, sim. Como também nós, quando estamos na matéria densa, agora, então, para vencer as problemáticas da vida, tem que apelar para a tolerância, a resignação. Não vai brigar com ninguém, não vai gritar com ninguém, não vai achar, Deus não me ajuda, mentira. A gente passa por aquilo que precisa passar para nossa melhora espiritual. E a gente sempre diz, e tem livros, a própria dor cura o espírito. E a gente tem falado com muita ênfase, até eu estranhei numa live que eu fiz domingo, e aí meu filho me esclareceu por quê. E eu fiz, mais ou menos, lá, colocaram, apareceu 1.500 visualizações. Nunca aconteceu. Mas por quê? Ele falou, mãe, que agora tem a inteligência artificial. Então, a senhora está pensando ou falando uma coisa, interessa, tá lá. E foi verdade. Por quê? Naquele dia, eu falei que a medicina chinesa e a medicina germânica agora tem tratamento para o espírito. Não é só o espiritismo, entende? O campo emocional, através da acupuntura, através dos florais de Bach, assim, dos remedinhos que a gente fala que é tirado das ervas, entende? Agora, foi interessante porque eu falei, me escuta, não é assim. Você pode ter umas 500 visualizações com o passar do tempo, mas 1.500? Não, porque disse isso. E, na realidade, está acontecendo isso. E aí, eu conversando com esse médico de medicina chinesa, e ele me passou, olha só, uns decretos, quer dizer, a lei da atração, que fala assim, por exemplo, estou com um problema de saúde, Jesus me cura, Jesus me cura. Estou com um problema de desafeto no lar. O meu lar é de bênção, o meu lar é de bênção, entendeu? É a lei da atração, é aquilo que Jesus fala, pedi e obtereis, e vai acontecer. É assim que funciona. Então, você vai notando assim, que a humanidade tem que ir sabendo dessas colocações, tem que ir conhecendo para buscar esses tratamentos para o espírito. Porque temos falado que todas as doenças começam no espírito. Mágoas, tristezas, ódio, raiva, etc, etc. E aqui, então, os espíritos progridem durante sua estada nos mundos transitórios, sim, eles vão dando uma melhorada.
Certamente, aí ele responde, os espíritos respondem, certamente, aqueles que se reúnem assim fazem-no com o objetivo de se instruírem e de poderem mais facilmente obter a permissão de alcançarem lugares melhores e ascender à posição de eleitos. Quer dizer, sai de lá, vai para nosso lar, vai para a Alvorada Nova. O André Luiz tornou-se um membro efetivo do nosso lar, entende? Como Maria de Nazaré tem também a cidade cujo hospital trata com suicidas. Então, é uma beleza saber isso da pátria espiritual, porque Deus é soberanamente bom e justo e ninguém está perdido. Cada um está num nível de progresso. Vai depender do coração de cada um, entende? Essa mudança, essa forma de ver, não? Vamos para 236. Os mundos transitórios, por sua natureza especial, são perpetuamente destinados aos espíritos errantes, quer dizer, aqueles que erraram, beberam, fumaram, comeram, sexualidade doida. Resposta: não. A posição desses mundos, ela é apenas temporária. E temporária para o espírito que por ali passa. É uma grande bênção, gente. Uma grande bênção. Então, a resposta, e aí tem uma pergunta dentro da pergunta. São eles, ao mesmo tempo, habitados por seres corporais? Não. Não. A superfície desse mundo, ele é estéril. E aqueles que habitam ali não têm necessidade de nada. Não. Mas, quem lê o Nosso Lar, lá tem uma água deliciosa, tem um caldo também, que as pessoas estão saindo da matéria densa. Então, lá em Nosso Lar ainda tem isso. Há uma necessidade daquele espírito tomar água, comer uma sopinha rala, sentar na beira de um lago, ir, por exemplo, para a sala de estudos, ir para a sala de tratamentos, um passes, é tudo assim. Parece um conto de fadas, né? Mas é bom. Então, vamos lá. E dentro ainda dessa questão está assim, essa esterilidade é permanente ou resulta da sua condição especial? Não, não. São esses mundos estéreis transitoriamente. Porque a hora que não precisar passar gente por lá, não vai ter esse mundo. A hora que precisar, vai ter esse mundo. Não é? Esses mundos estão desprovidos de belezas naturais, como nós vemos na Terra, mas nosso lar é lindo, entende? Plantas, tem o setor da governadoria, tem tudo bonito. Então, você quer conhecer um lugar, tem uma espaçonave chamada Aeróbus, você vai conhecer. Tem isso, tem. Então, vamos lá. Esses mundos são desprovidos de belezas naturais? Aí a resposta. A natureza se traduz pelas belezas da imensidade, mas não são menos admiráveis do que você chamais de beleza natural. Porque, lógico, as flores, as palmeiras, as árvores, os riachos, tudo isso é natureza, entende? E aqui ele fala, não é tão igual, mas também tem suas belezas, não? Visto que o estado desse mundo é transitório, a Terra estará um mesmo dia no mesmo estado? Quer dizer,
esse mundo transitório, a Terra já passou por isso? Resposta, hein? Já esteve. Já esteve. Na época que vieram os capelinos, os exilados da estrela Capela, da constelação do Cocheiro. É, bem remotamente, mas bem, bilhões de anos. Que eles estavam em Capela, um local de extrema beleza, de melhoria espiritual, mais evoluído, mas vem aquela história. Começaram a usar a maldade e aí o mundo ia de lá ficar melhor ainda, eles foram recambiados para a Terra. E agora vale lembrar também, a Terra está deixando de ser um plano de expiação e provas. Porque você nota comigo, a nossa família espiritual, nota comigo que há muito mais hoje solidariedade, há muito mais amor, há muito mais perdão, compreensão. Então, automaticamente, este mundo ele vai sair do plano de expiação e provas e vai para o plano de regeneração. Até eu acredito que já existem pessoas vivenciando já a regeneração. Pessoas que acodem, que acolhem, que não tem muito, como que eu falo, apego às coisas materiais. Então vai melhorando espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente. Então, já vai ficando num plano melhorado. E agora? E esses outros? Serão banidos da Terra. Infelizmente, porque Deus, se Ele é soberanamente bom e justo, ninguém está perdido. Só que tem que progredir. Então, vai para um plano de expiação para aprender, para ajudar, para aprender, depois volta. É assim, é um ir e vir maravilhoso. Tá? Vamos ver lá. Está falando que a Terra já esteve nesse plano bem simplesinho. Em que época? Resposta: durante a sua formação. Então, a gente que estuda, que estudou, a gente viu nos livros o homem quando apareceu na Idade das Cavernas, e andavam de 4 pés, e foram homo sapiens, foram se melhorando. Gente, é uma lógica até chegar na condição que nós estamos. Olha quanto caminhamos, quanto evoluímos espiritualmente, não? Aí tem uma explicação dos espíritos e eu não vou fugir disso. Então, durante a formação da Terra, a gente foi também, teve isso daí. Agora, há uma explicação. Nada é inútil na natureza. Cada coisa tem o seu objetivo, a sua destinação. Mas nada é inútil na natureza. Então você começa, mas e a galinha? É útil? Os ovos? Nada. O que você pensar, não tem nada que não tenha um seu objetivo, uma destinação. Nem um mato que nasce no quintal. Por quê? O gato procura aquele mato para comer, não procura as flores que você tem. E vai entendendo isso aí, esmiuçado. Então, nada é inútil na natureza. Cada coisa tem o seu próprio objetivo, a sua destinação. Nada é vazio. Tudo é habitado. A vida está em toda parte. E não está?
Quem tem jardim sabe disso, os pássaros, as aves, os animais e tudo, e os gatos, tudo, 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 tudo. Aí, assim, durante a longa série de séculos que se escoaram antes da aparição do homem sobre a Terra, durante esses lentos períodos de transição, atestados pelas camadas geológicas, antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos sobre essa massa informe, nesse árido caos, onde os elementos estavam confundidos, não havia ausência de vida. E começa principalmente na água, não? Um micro-organismo e vai. É tudo providência de Deus. E tem que lembrar que desde essa época, Jesus já tinha sido designado para cuidar desse planeta. Tá? Os seres que não tinham as necessidades nem as nossas sensações físicas, aí procuravam refúgio. Aqui ainda era um lugar agradável, ainda começava. Deus quis que mesmo nesse estado imperfeito, ele servisse para alguma coisa. A terra foi um berço para o primórdio de tudo. Aí você pensa, naquela época tinha aqueles Jurássico, né? Aqueles monstros, aquelas coisas, aí a terra explodia, morria tudo, coisa e tal. Então, quem então ousaria dizer que entre esses bilhões de mundos que circulam na imensidão, um dos menores, perdido na multidão, tivesse o privilégio exclusivo de ser povoado? Ainda não. E hoje, quando se pergunta se Júpiter, se Saturno, dizem sim que tem uma habitação, mas só que não tem esse corpo físico desse jeito, já é mais sutil, entende? Melhorados. Vamos lá. Como Plutão é o pior, e aonde nós temos notícias que Hitler está lá preso por tudo que ele fez, entende? Aí ele diz assim, qual seria então a utilidade dos outros planetas? Deus não os teria feito senão para recriar os nossos olhos? Não. Suposição absurda, incomparável com a sabedoria que emana de todas suas obras. É inadmissível quando se imagina tudo aquilo que não podemos perceber. Ninguém contestará que nessa ideia de mundos ainda impróprios à vida material e, portanto, povoado de seres viventes apropriados a esse meio, há alguma coisa de grande e de sublime, onde se encontra, talvez, a solução de mais de um problema. Então, vocês percebem o seguinte, nesse universo enorme que habitamos a Terra, ela começou, entende? Mesmo na maior simplicidade. E aí foi se desenvolvendo, chegaram os espíritos de Capela, e eles, veja bem, eram tão sábios, mas usavam de maldade, que, vocês viram, pegaram um período, principalmente da época do Egito, da Lemúria, da Atlântida. A Lemúria e a Atlântida foi submersa. Mas o Egito, por que construíram aquelas pirâmides?
Onde estava a inteligência suprema dessas criaturas que colocavam aqueles paralelepípedos enormes? Como é que fazia? Que mecanismo era esse? Até hoje, ninguém explica. Não tem explicação para essa colocação. Então, mas se tinha capacidade intelectiva, não tinha amor no coração. Sendo que o último dos faraós, vamos ver se eu lembro o nome dele, Tutankhamon, então, ele tinha aquele costume de enterrar na pirâmide, e pôr comida, e pôr joia, e pôr tudo, porque achavam que o espírito levantava para comer, coisa e tal, não é? Mas teve um outro que já começou naquela época acreditar num Deus único, entende? E ele foi assassinado. Por quê? Porque todos acreditavam Ísis, Osíris, Horus. Não podia ter outros deuses, eram esses, não? E esse faraó, ele não é o Tutankhamon, é um outro. Eu falo domingo, sexta para vocês. Ele tinha isso, e ele estava orando, olhando para o sol, agradecendo ao Deus, coisa e tal, e foi sacrificado. Então, vocês veem que não vai longe. E o que nós tiramos dessa lição de hoje? O quê? Isso é muito importante. Nós tiramos o seguinte: nossa família espiritual, nossa caminhada está linda, está ótima. Agora, nós vamos passar rapidamente pelos mundos transitórios se estivermos conectados com os ensinamentos de Jesus, se estivermos com Deus no coração, que nós não vamos vê-lo, só espírito puro que vê. Se nós tivermos uma caminhada promissora, assim, exercendo bem sua profissão com amor, exercendo bem o conhecimento, aproveitando todo momento para trabalhar o bem, o amor, a luz, começando no lar. Então, desencarnar, vamos. Agora, aí resta o seguinte: onde vamos passar? O Chico foi fácil. Foi feita uma escada de luz para ele, cada poste de um lado, na ponta da escada Jesus. Mas que existência profícua, que bondade infinita, entende? Se a gente vai contar qualquer caso do Chico, já dá um... Então, é porque... E a mesma coisa fazendo o Divaldo, José Raul Teixeira, tantos trabalhadores que vão buscando, prosseguindo, divulgando, fortalecendo, dando para nós essa força necessária, esse conhecimento necessário. E aí, então, só resta a gente pedir e fazer a caminhada bonita. Ah, mas o meu marido é isso. Ah, minha mulher é isso. Ah, meu filho. Não importa. O que importa é você. Você vai dar e prestar conta de você. Às vezes eu falo isso do centro espírita, eu fico assim, não é. Ah, mas minha mãe não tem nada, sua mãe. Ah, meu pai, nem também. Ah, mas meu marido não deixa meu filho, nem isso também. É você, ame-se e faça o certo, o correto. E é importante que a gente fale o seguinte, que tudo está na consciência. Eu perdoo, eu amo, eu faço bem, eu penso no outro de verdade. É uma colocação bem bonita isso, por quê? Porque nos dá a grande oportunidade de prosseguirmos, de evoluir.
E vocês lembram, a Glaucia está colocando aqui, exatamente, não é perdoar 7 vezes, é 70 vezes 7, multiplica. 7 vezes 7, 7 vezes 7, entendeu? Então veja bem, gente, esquecer qualquer dificuldade, passa a borracha e segue o seu caminho. Por que você vai dar conta de você mais cedo ou mais tarde? Você não vai dar conta do seu filho, da sua filha que estão. Não vai, não vai. É você. Então, quando a gente estuda assim, o meu marido nunca ouviu uma live minha. Você calcula? Mas ele quer tomar um passe. Mas ele melhorou bastante. Por quê? Porque aprendeu com a doença que ele teve a ser melhor do que ele era. Melhor. A empregada agora traz a netinha. Não tem importância. Os outros não querem, nós queremos. E não tem importância. Vamos dar aula para ela, vamos ajudar, porque ninguém aparece na sua vida por acaso. Tem sempre entendimento disso. Então, vamos focar assim. E na semana que vem, dia 28, a gente vai falar percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. O difícil que a gente percebe é o seguinte: quando a gente começa a entender um pouquinho, a gente já fica preocupado. Como é que aquela moça bebe tanto, meu Deus, que bateu o carro? Como é que aquele homem tem um filhinho e não deixa a mãe ver o filho? Sabe, o que eles vão ter que resgatar, meu Deus? Não vai ter jeito. Vai ter que passar por esse mundo feio aqui. E quanto tempo? Não sei. Ah, mas o anjo, o espírito, o anjo da guarda, não, ele não vai fazer nada. Cada um segundo suas obras. E o que eu posso fazer agora, como encarnado, para melhorar? Orar pela pessoa. Ah, mas ele magoou, vou olhar. Vai orar. Jesus abençoa fulano. Jesus abençoa ciclano. Jesus protege que não aconteça nada. Tá? É isso aí. É caridade também. Não é para falar, eu não sei nada da vida dele. Não é nada disso. Ore, porque ele também, ou ela, passa pela sua vida, não é por acaso. Alguma coisa tinha. Então, para não ficar arrumando obsessores mais tarde. Um dia, conversando com Orson Carrara, que é um palestrante que eu gosto muito, então eu disse: Orson, que difícil. Você sabe que fulano e fulano estão separados, mas a mulher odeia agora a atual mulher do outro. Odeia, odeia. Ela fala que vai perseguir, que vai. Falou, agora, Rodrigues, perseguir agora não é nada. Perseguir depois que desencarnar, vira um espírito obsessor. Mas não dá sossego. Então tem que, desde já, os nossos desafetos, assim, entre aspas, orar por eles. Não tem jeito. Não tem jeito. Tá bom? Vamos para o nosso, falamos aqui, vamos para o nosso evangelho. Então, gente, vocês percebem como é uma bênção estudar. Por quê? Eu vou dar conta de mim. Então, eu vou dar. Você entende? Eu vou dar conta de mim. Ainda conversei com o Orson assim. Orson, que beleza, quem é católico vai na igreja, acredita na comunhão, que recebe Jesus. Então, que faça. Confia nisso, que faça. Não tem crítica para nada. O que tem crítica é se a pessoa não fica bem. Ela precisa ficar bem. Ficar bem, meus amores. Entende? Em qualquer situação. Em qualquer situação. Vamos lá para o nosso evangelho. O capítulo mais longo é esse. Bem-aventurados aflitos. É esse daqui. A fala de Jesus, porque serão consolados. E aí nós vamos pegar um texto do evangelho, desse capítulo, que é da François de Geneve,
Geneve, Bordeaux, França. Ele foi em 1500 e pouco, um bispo hipercatólico, só que ele possuía esse outro lado bem humanitário, entende? Mas bem, 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 bem. Tanto é que ele adotou aqui François de Geneve ao invés de Francisco de Sales. Essas coisas eu vou vendo, eu falo, mas por que o Kardec pegou espíritos assim, ó, Fénelon, Delfino de Girardin, agora, porque não importava ser católico, importava ser pessoa do bem, amor, é isso. É isso que a gente fica admirado como é maravilhoso, não tem facção. Vamos ver lá. O texto de hoje, do François de Geneve, é sobre a melancolia. Gente, que difícil é uma pessoa melancólica. Melancólica. Não tem vontade de viver, não tem vontade de cuidar da casa, não liga para molhar uma flor, porque parece que o mundo acabou, pode ter uma contrariedade, pronto, já pega fogo em tudo, abandona tudo, só quer dormir, aí entra na depressão. Então, isso existe? Existe. Fora também do processo obsessivo, que quando entra nesse aspecto, os obsessores inferiores tomam conta da pessoa, porque eles não querem o bem da pessoa. Isso chama uma obsessão. Pode ser uma obsessão simples, ou pode ser uma obsessão por fascinação. Eu não presto para mais nada, agora eu não quero, estou de mal de mim mesmo, estou... Ou pode ser, eu falei, uma fascinação, ou uma subjugação. Se for uma obsessão por subjugação, aí não é mais a pessoa que responde pelos seus atos, é o obsessor. E é difícil, e precisa curar. Ainda bem que hoje a gente tem psiquiatra, psicólogo, não sei o que lá, não sei o que lá, entende? Por quê? Porque nós estamos vendo que até crianças é obsediada agora. Eles têm autismo. O que é isso? Não tinha isso de primeiro, se tinha, não sabia, não? E outras mazelas. Outro dia estava dando aula para uma criança, eu falando bonitinho, coisa, assim, olhando só, não está nem aí. Uma desatenção absoluta, entende? Não está focado. Tudo isso nós temos que trabalhar. Então, vamos lá. A melancolia faz parte dessa pessoa que perde a vontade de viver. Então, o que acontece? Não está dentro das leis morais essa colocação. Porque vem em primeiro plano o auto-amor. Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a ti mesmo. Então, se está... não se ama. Não se ama. Pode o mundo cair, não se ama. Então, vamos ver o que fala o François disso aqui. Sabeis, porque uma vaga tristeza se apodera por vezes dos vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? Não pode. Então, vamos ver. A vida, criatura, nós da família espiritual, nós nascemos para sermos felizes. E se somos infelizes, é por culpa e risco nossa. Porque você tem que ter propósito na vida. Você tem que ter objetivo. Outro dia eu vi uma mulher de 75 anos que vai fazer direito. Falei, muito bem. Vai ficar esperando a morte chegar. Por quê? É isso aí. Então, você veja como que o François começa. Sabeis, porque uma vaga tristeza se apodera por vezes em vossos corações
e vos faz achar a vida tão amarga. Não tem isso. Aí ele mesmo já responde. É que é o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade, e que, preso ao corpo que lhe serve de prisão, esgota-se em vãos esforços para dele sair. Mas procurar, não pode procurar a morte, procurar, não pode. Quando conversamos num atendimento fraterno, o primeiro é alto amor, o segundo, fé e esperança. O terceiro, que a gente precisa falar, é positividade. Pode o problema estar difícil lá, aí na minha casa, pode. Mas eu tenho aqui de que trabalhar na minha mente a positividade. Você pensa ao contrário do que está acontecendo de feio. Ao contrário. Se vem um pensamento triste, muda. E se não consegue, vai molhar a planta, vai numa gaveta, vai suar, vai para uma academia, fazer alguma coisa para melhorar a serotonina. Não pode ficar nesse esquema. Então aqui fala assim, é que o espírito aspira à felicidade. Mas nós nascemos para ser felizes. Agora, uma pessoa quer ser feliz quando troca o carro, quando troca a casa, quando faz uma plástica, quando não sei o que lá. Só isso? Não. Isso é colocação material, não é nada disso. Você tem que ser feliz com você, com o seu progresso, com a sua aceitação da vida, com respeito aos mais velhos, com acolher de uma criança. A gente cuida de gato e de cachorro, não vai cuidar de uma criança? Por que nós somos assim? Ah, mas eu não quero problema. Sim, então entra na melancolia, fica triste, não sabe? Aí tá assim. E é que essa liberdade que a gente quer, essa liberdade do corpo em se desencarnando, será que vai ser boa também? Por que a gente não tem a liberdade de espírito? Liberdade aqui na cabeça, ó. Vou fazer live. Arrumo a janta do meu marido com carinho, a saladinha de fruta, parará. Fico tranquila e feliz. Por que a pessoa resolve, fica procurando isso daí? Então, é o espírito que está precisando ser feliz. E para o espírito ser feliz é a mudança de você. E assim, a gente faz atendimento fraterno, explica tudo. A pessoa na hora fica tão alegre, mas saiu do centro, faz tudo errado. O que você vai fazer? Aí chora, Dona Val, fica bem, senta e ora. Não tem o que fazer. Vamos em frente. Bom, mas quando a pessoa quer essa liberdade, quer essa felicidade, que são colocações materiais, mas vendo que são inúteis, cai no desencorajamento e o corpo, suportando sua influência, a languidez, o abatimento é uma espécie de apatia que se apoderam de vós e vos achais infelizes. Cabeça fraca. Como? Vai escutar uma live do Haroldo Dutra, vai escutar uma live do Jorge Elahá, vai escutar esse menino de São Carlos que chama... ele é uma belezinha, depois eu lembro, peraí. Então, veja bem, nós temos mecanismo para a gente se sentir feliz. Ah, mas trabalhar cansa. Tudo bem, faz parte. Então, está aqui. Então, aí ele diz assim, essa apatia, essa melancolia, quer ficar na cama. Então, quanto mais você fica, mais você quer ficar. Você sabia, não? Quanto mais você fica na cama, mais você quer ficar. Então, quanto mais você fica na televisão, vendo aquelas notícias, fica um hábito. E tem pessoa que não sai do celular só para saber não sei o quê. Entende? Então, é tudo
depende e corre por conta e risco da pessoa. Da pessoa. Ela tem que querer, como disse o Pedro, o doutor Pedro. Toda pessoa tem que querer. Parar de comer, parar de beber, parar de fumar, parar de trair. Tem que querer. Você não consegue nada de ninguém. Impressionante. Só a vida. E tá ótimo. E ore por esses casos aí. Acabou. Entende? Vamos lá. Aí ele diz assim: crede-me, resisti com energia essas impressões que enfraquecem em vós a vontade. Ele está mandando, gente. Resistir essa impressão de tristeza, de acomodação. Ai, não vou fazer. Ai, não dá certo. Eu faço e não dá. Tem que desistir dessa ideia. Eu vou conseguir. Eu vou sarar. Eu vou chegar lá. Eu vou produzir. Meu aluno vai aprender. Entende? Tem que positivar. Isso é a lei da atração. Ela é... eu estava falando para vocês. Aí o doutor Pedro falou assim para mim: eu tenho aqui, dona Valdez, de acordo com a doença, um pensamento positivo. Dá para mim. Tá bom. Tirado do livro da Louise Hay, Cura do Corpo. Falei, como? Cheguei aqui em casa, olhei na relação do que eu tenho nos meus livros, que são todos bonitinhos, achei o livro. Falei, Jesus, eu tenho tudo. Já li o livro em 1985 e parei. Mas então está tudo grifado. Então é isso. Vai atrás de boas leituras. Mas não é só espiritismo. Entende? Não é só. Tem coisas da igreja. Ele é católico, mas a gente conversa de tudo, de espiritualidade. Ele me mostra as coisas. Agora, se você vai ficar focado na tristeza, na pobreza, que não vai para frente, mas o que é isso? Tem que tirar leite de pedra e sair da frente. É assim. Vamos em frente. Então, ele diz assim: crede-me, resisti com energia a essas impressões que enfraquecem em vós a vontade. Nós precisamos de vontade, inteligência e coragem. Coragem. Essas aspirações para uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas não as procureis neste mundo. E no presente, quando Deus vos envia seus espíritos para vos instruírem sobre a felicidade que vos reserva, esperai pacientemente o anjo da libertação que deve vos ajudar a romper os laços que mantêm vosso corpo, espírito cativo. Pois sabemos, todos sabemos, que temos um espírito protetor, que temos um anjo da guarda, que quando você vai reencarnar, é determinado pela espiritualidade, pode ser católica, espírita, umbanda, sei lá o quê, é determinado um espírito para te acompanhar nesta reencarnação. Só que ele pode te dar intuições, mas não pode mudar o seu pensamento. Não pode. O livre-arbítrio seu está onde? A sua escolha está onde? E a gente, sabe, acha que o espírito protetor, não, ele que vai arrumar tudo. Não vai, não. E se você não se conectar com ele e com Deus, ele fala, tchau, não vou ficar aqui, puxa vida. Mas o compromisso dele, como diz o Divaldo, é perene, até a hora que você vai para a parte espiritual, para a pátria. Agora, se tem, vamos ouvir as boas intuições. Entende? Cá entre nós, nunca houve tanta fidelidade por parte do meu marido comigo. Tudo bem. E aí, o que eu tenho que fazer? Achar o meu caminho. Foi o que eu fiz. E hoje? Hoje nós vivemos amorosamente, juntinho, 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 juntinho. Entende? E se eu fizesse alguma coisa doida?
Não vou fazer. Não, não. Porque vai você ouvir o seu espírito protetor também. Ele está com você. Aí, o François diz, você tem um anjo junto. Pensai que tendes a cumprir, durante vossa prova sobre a terra, uma missão, de que não suspeitais. Seja em vós devotado a vossa família, seja cumprido os deveres para com Deus, que Deus vos confiou, o seu trabalho. Você está aqui porque você já assumiu de outras vidas o que você iria fazer. Eu sei, quero ser professora. Então, estou com 85 anos e continuo. É o que eu gosto de fazer. Todo mundo que está me ouvindo aqui, na nossa família espiritual, tem uma missão. Entenda isso e coloque em prática, não é? E aí ele diz assim, e aí ele fala o seguinte, amor devotado à família, a missão dos trabalhos, entendeu? Os deveres que nós temos que cumprir, que nós viemos não para sermos servidos, mas para servir, gente. Coloque isso na cabeça, não? Vamos em frente. E se, no curso dessa prova, desempenhando vossa tarefa, vede os cuidados, as inquietações, os desgostos se precipitarem sobre vós. E é assim mesmo, mas sede fortes e corajosos para os suportar. Você tem que ser de ferro. Hein? Tem que ser forte. Não vai depender. Olha, não pode. Você vai depender de você, da sua competência, da sua fortaleza, da sua dedicação. Mas tudo isso tem que ser. É fortalecedor o que nós estamos passando para vocês. Entende? É fortalecedor. Nós não podemos entrar em ritmo de melancolia e ficar meio acomodado. Aí tem mais, ele fala. Sede fortes e corajosos para suportar tudo. Não vai reclamar de nada para ninguém. Não, vamos para frente. Afrontai-os francamente, os problemas. Eles são de curta duração e devem vos conduzir para perto dos amigos que chorais, porque tem gente pior do que nós. Meus amores, muito, muito, muito piores, entende? Não tem uma casa para morar, é andarilho, é excluído, não consegue sair da droga, não consegue. Tem muito, muito. Então vamos ver lá. E aí, nós temos que pensar assim, que os problemas são de curta duração e devem nos conduzir para amigos que chorais, vamos acudir os outros, que se regozijarão, ficarão felizes com a vossa chegada entre eles. E vos entenderão os braços para vos conduzir a um lugar onde os desgostos da terra não têm acesso. Porque quando a gente ama, tudo fica mais fácil. Por que uma criança quer o colo da mãe? Porque é o melhor lugar do mundo. Eu estou com uma menininha aqui, ela chama Elizabeth, uma menininha aqui de 7 anos, ela quer só a avó, não quer o pai, não quer a mãe, só a avó. Que amor lindo que é esse, não é? Então, aqui, esse François está falando para nós, ó, crede-me, resistir com energia tudo. Você não é fraco. Você tem Deus no coração. Jesus é o mestre, é o companheiro nosso até o fim dos tempos. Então, não tem. Você vai achar essa energia através da oração, através da compreensão. Então, estamos caminhando muito bem. Então, diga não à melancolia. Não pode ter tristeza.
além do que não pode. Por quê? Não vamos arrumar doença. Não vamos arrumar doença. Você engole muito sapo, arruma um câncer de mágoa, tristeza. Não. Vamos ficar felizes conosco. Feliz conosco. Tá bom, amores? Vamos orar. Nossa, passa rápido, graças a Deus, vocês estão comigo. Lenise, linda, boa noite, meu amor. Aparecida Sabione Borale, boa noite. Silvia Carline, linda, depois você vê minha live. Fica tranquila. Mas nós estamos vencendo, entende? Conversando com o Orso, todo mundo está empenhadíssimo em divulgar dessas falas para haver uma mudança com referência às pessoas que nos ouvem. E eu fui muito beneficiada porque eu era menina e meu pai já falava dessas coisas, entende? E também busquei nas leituras. E os grandes amizades que a gente vai fazendo pelo caminho e que vão nos orientando, não? Mas também fui atrás. Vi o Chico 2 vezes, o Divaldo trouxe aqui Vitinho 2 vezes, o Orso vem 2 vezes por ano. Então é assim, são pessoas que nos fortalecem, nos mostram, não? É uma bênção. Vamos orar? E eu quero hoje fazer a prece do anjo da guarda seu, porque ele precisa ficar com você. Vamos lá. Deus de amor e bondade, Jesus, o médico das almas, espíritos protetores de todos os nossos irmãos, toda a nossa família espiritual, benfeitores espirituais que trabalham sem cessar, amados sempre, obrigado por tudo que nos tem concedido. Mas obrigado também por essa linda família espiritual que estamos caminhando a passos céleres para nos melhorarmos sempre. E então, primeiro, gratidão. Gratidão. Obrigado pela vestimenta nossa, por esse corpo, obrigado pela família, pelo lar, pelo trabalho, pela inteligência. Obrigado por tudo que nos cerca, essa terra maravilhosa. Obrigado por tudo. Mas também vamos pedir. E cada um agora faça o seu pedido. Resolvendo qualquer aflição, tira. E vamos falar com o seu anjo da guarda. Espíritos bem-amados, anjos de guarda, vós a quem Deus, em sua infinita misericórdia, permite velar pelos homens. Sede nossos protetores nas provações da vida terrestre. Dai-nos a força, a coragem, a resignação. Inspirai-nos tudo que é bom. Reprime as nossas inclinações para com o mal. Que a vossa suave influência penetre a nossa alma e fazer que reconheçamos que um amigo devotado está junto de nós, vendo os nossos problemas, participando das nossas alegrias. E vós, meu bom anjo da guarda, amado, não nos abandoneis. Necessitamos da vossa proteção. Para quê? Para suportar com fé e amor as provas que aprover a Deus enviarmos. Que assim seja. Seremos vencedores. Lindos, uma boa noite com Jesus. Uma excelente semana. E o meu carinho, porque isso nos fortalece. Isso nos fortalece. Essa energia que rola nos fortalece. Vamos ser felizes agora,
hoje e sempre. Meu carinho, meu beijo, fiquem com Deus.